Está viendo? Abriu. Boa tarde a todos. Eu sou Maurício Fares, médico neurologista, e eu vou estar falando da utilização da inteligência artificial em neuroradiologia. Este é o conteúdo da apresentação. Eu vou falar primeiro de algumas definições básicas do que é inteligência artificial, para depois falar dos aplicativos em neuroradiologia. Em neurologia, eu sou neurologista, então vou contar alguns casos aí na prática clínica, como que puede desenvolver esta herramienta que vamos a estar falando, utilizando, algunos ejemplos relatorios y para finalizar los clínicos de pacientes y cómo a ferramenta pode ajudar aí o neurologista para seu trabalho. Então, vou começar com a primeira parte, que é o que é inteligência artificial. Inteligência artificial, basicamente, é como a ciência da computação tenta imitar e copiar o que o cérebro humano faz. Sim? Então, os programas de computador que tentam fazer as mesmas operações que nosso cérebro faz. Isso pode ser desde operações bem simples a operações mais complexas. Sim? A ciência da inteligência artificial, o termo foi cunhado aí no ano 50, mas até agora, recém, os computadores e o conhecimento permite realmente a utilização dessa inteligência artificial. A partir dos anos 90, começou os aplicativos mais sensíveis, como pode ser o machine learning, e agora já temos a capacidade para utilizar todo o poder ou aproveitar o máximo do que é aprendizado profundo ou deep learning, que é o que a gente utiliza na prática clínica. Mas a tecnologia é muito complexa, mas se quer simplificar, basicamente, o que a tecnologia faz é tentar aprender, já seja uma imagem, uma ressonância do crânio, ou qualquer outro estudo, e através de sucessivos treinamentos, o que vai fazer a inteligência artificial é tentar aprender alguma coisa, que nós vamos a dizer, então, vamos falar aqui na ressonância do cérebro, você tem uma lesão, e eu indico que está a lesão, vai fazer que o algoritmo, através da passagem de muitas neuronas, aprenda que aquele que eu estou sinalando é uma lesão. Então, quando tem uma nova imagem, vai fazer uma predição, vai dizer, ok, esto é uma lesão, eu vou segmentar, eu vou quantificar. De uma forma muito simplificada, mas é a estrutura geral ou arquitetura que utilizam todos os algoritmos que estão agora em utilização na prática clínica. De algoritmos para visão computacional ou algoritmos mais complexos, como são os transformers e os modelos de linguagem. Mas como que esta tecnologia se utiliza na prática clínica? Para neuroradiologia e para neurologia, a ressonância do cérebro é o método mais utilizado. Sim? Além da clínica, que é importante, a gente se baseia muito na utilização desta ferramenta e tem cada vez mais doenças que a ressonância é considerada um biomarcador, um biomarker muito importante. O mais conhecido é a doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer, mas também trastornos de movimento, como pode ser doença do Parkinson, e outras doenças mais inflamatórias, como pode ser a esclerose múltiple. Tem um número cada vez mais grande em lo que a ressonância do crânio é um biomarcador. Mas, se você quiser, como radiologista, fazer uma quantificação de o que este paciente tem uma atrofia, o paciente tem uma diferença no volume da área frontal esquerda direita, ou tem alguma lesão que ficou mais grande que a última ressonância. Fazer isso de maneira manual é uma tarefa muito difícil e leva muito tempo. Tá? Na prática clínica, que tem que ajudar muitos estudos, é impossível fazer isso. Tá? Para a pesquisa é viável, para alguns projetos, mas na prática clínica é inviável. E porque a tarefa é muito difícil, tem muita discordância nos especialistas, que o que você segmenta seguramente não seja o mesmo que o radiologista do lado vai a segmentar. Então, há muitos anos, sobretudo na pesquisa,
se geraron algunas herramientas que no utilizan inteligencia artificial, utilizan otros algoritmos que levan muito tempo, pero que geralmente têm uma boa precisão. Se quizás os mais conhecidos são o FreeSurfer, o FCL Sienax, o Cat12, que são ferramentas muito utilizadas na pesquisa. Mas se você quer levar isso para a prática clínica, tem algumas barreiras e impedimentos. Se são ferramentas que não têm aprovação regulatória, são ferramentas que geram uma quantificação, mas essa informação, porém, não pode ser utilizada diretamente, porque a ferramenta vai falar que tem um volume do cérebro de 1000 centímetros cúbicos. Então, o que isso significa? Significa que é uma atrofia, significa que é um achado ruim, tem alguma coisa. E isso chega que, em prática clínica, estas ferramentas não sejam utilizadas. Você precisa de um conhecimento técnico, não tem uma aprovação da Anvisa, e o resultado não é difícil de levar para a prática clínica. Então, aí é como as ferramentas de inteligência artificial, no último tempo, han tentado resolver estos puntos de dor y tentar de trasladar las herramientas que se utilizaban en la pesquisa para la práctica clínica. Mas se você quiser utilizar uma ferramenta de inteligência artificial, precisa que a ferramenta tenha uma validação contra algum padrão de ouro, já seja um radiologista ou alguma outra ferramenta. Precisa ter uma base normativa, tem que ter a capacidade de falar, ok, isto é diferente do que uno esperaria na população normal. Tem que ter aprovação regulatória, porque você vai utilizar com pacientes, tem que ser fácil de usar na prática clínica, se você tem que andar mudando de equipo, tem que aguardar o resultado, isso faz que a ferramenta não se utilize muito. Tem que ter a capacidade de dizer que esta ferramenta está tendo um impacto em as decisões dos neurologistas que me refieren a estos estudos. ¿Sí? Então, brevemente, porque não é o foco da apresentação, eu vou mostrar, estes são 3 artigos que falam da validação da ferramenta da Teleneuro, que é a ferramenta que hoje vamos a falar. E só para resumir, o desenvolvimento da ferramenta, que é o primeiro artigo que eu comentei, basicamente é uma rede neuronal, é uma inteligência artificial que vio muitas imagens dos pacientes e de controles saudáveis, e em base a isso gerou um algoritmo para poder sequenciar e quantificar o volume do cérebro. Então faz uma segmentação, por exemplo, uma corteza substância 60, e compara o volume que gera com o volume da população normal. E para isso precisa, obviamente, uma sequência volumétrica, que é geralmente o mais utilizado no protocolo cognitivo, mesmo em outros protocolos na prática clínica. Então, aqui, o primeiro desenvolvimento foi gerar o algoritmo e testar e comparar com outras ferramentas. Aqui, o que se pode ver, essa ferramenta da inteligência artificial tem um rendimento comparável, assim que melhor que outras ferramentas que não utilizam inteligência artificial. Se gerou uma base normativa que tem controles saudáveis da Argentina, do Brasil, da região da Latinoamérica, e se fez um comparativo com outros bancos de dados que mais conhecidos, mas de outras regiões, como pode ser o Biobank do Reino Unido ou a e também se utilizou a mesma inteligência, mas como um treinamento, para que o algoritmo possa segmentar as lesões desminimizantes, que é outra área para nós bem importante na esclerose múltiple e outras doenças neurodesminimizantes. Então, de maneira muito resumida, porque está tudo aí publicado, desenvolvimos uma ferramenta que en comparación con otras herramientas o mismo con neuroradiologistas, gera una boa segmentación, uma segmentação precisa das áreas do cérebro e das lesões do cérebro. Eso es comparado con una base normativa. Eso también obtuvo aprobación regulatoria pela Anvisa, o ANMAT aquí en Argentina. Y a otra cosa que nos queríamos hacer cuando desenvolvimos esta herramienta
es que sea fácil de usar na práctica clínica. Então, nós incorporamos no mesmo PACS, então não tem que mudar de PACS, não tem que mudar de ferramenta. No mesmo PACS, a inteligência artificial vai gerar uma nova imagem DICOM com laudo ou laudo preliminar para que o radiologista utilize essa informação. E a última parte, que para nós é bem importante, é testar como os neurologistas, que somos os que solicitamos a radiologista que nos ajude a interpretar a imagem, se uma vez que o radiologista nos envia informação de atrofia ou de alguma outra coisa, se isso realmente muda nossa decisão. ¿Sí? Na esclerose múltiple, a quantificação da atrofia tem muita importância porque nos permite a nós estimar o pronóstico do paciente e elegir o melhor tratamento para o paciente. Então, aqui neste estudo, o que fizemos foi solicitar a radiologista para o neurologista para o mesmo paciente que envia a informação da volumetria da inteligência artificial e que não envia. E quando os neurologistas tinham a informação da inteligência artificial, eles mudavam e elegiam um melhor tratamento para seu paciente. Assim que eles também mudavam a estimação do pronóstico do paciente. Então, a ter o conhecimento da atrofia, ter o conhecimento mais quantitativo, realmente gerou uma mudança, uma troca da decisão do neurologista, isso obviamente para escolher um melhor tratamento, entender um melhor o pronóstico do paciente. E isso, para nós, é o mais importante, que a tecnologia tenha um impacto na prática clínica. Então, aqui, brevemente, o que eu quis mostrar é como que a ferramenta que agora vamos a falar, como que foi desenvolvida, como que foi validada e qual é o impacto que ela tem na prática clínica. Então, agora, nesta segunda parte, o que eu vou fazer é contar um pouco mais em detalhe como são os relatórios que se geram tanto para a volumetria geral como para doenças desminimizantes. E uma vez que finalizamos isso, vou mostrar alguns exemplos da prática clínica. E como já falei, normalmente, como funciona o algoritmo é que, uma vez que o paciente faz o estudo, se o paciente tem o protocolo indicado, o paciente, por exemplo, que tem uma solicitação de neurologista para volumetria, um paciente, a vezes, acima dos 60 anos, dos 65 anos, paciente com epilepsia, ou a indicação que seja, se tem a sequência correta, que um volumétrico tem que ter uns parâmetros, uma configuração particular, automaticamente isso vai para a nuvem, onde o algoritmo de inteligência artificial vai processar e vai voltar para o especialista em formato DICOM. Então, de maneira automatizada, os médicos vão receber a informação de inteligência artificial, que obviamente o neurologista e o radiologista têm que incorporar em seu próprio laudo, têm que utilizar e têm que contrastar com a questão clínica e outros dados que o algoritmo não tem. Então, o algoritmo não vai fazer nenhum diagnóstico, porque não pode fazer só um diagnóstico com a ressonância aqui, mas vai dar uma informação complementar para o especialista. Na primeira página do laudo, que é uma página que tem um resumo dos achados mais importantes. Então, vai ver se a sequência fica bom, se o paciente está mexido, tem algum artifício, vai avisar disso, vai mostrar as áreas mais relevantes da atrofia cortical e vai mostrar rapidamente as volumetrias de áreas importantes, como pode ser o ventrículo, os hipocampos e os índices de assimetria, que agora vou mostrar mais em detalhes. O laudo total tem 5 páginas, é muito extenso, muito detalhado, mas a ideia é que na primeira página a informação mais importante já esteja presente. Sim. Aqui, na parte superior do laudo, tem todas as áreas mais importantes, tem mais áreas de assinatura da doença de Alzheimer, ou AD signature, tem outras áreas relevantes de todas as cortezas, cosa que de maneira muito sencilla, como este caso aqui, você pode ver que está tudo certo, mas os hipocampos estão abaixo do percentil 5. Sim. O que quer dizer abaixo do percentil 5? Quer dizer que o volume dessa estrutura
está, menos del 5% da população tem esse volume. Então, não é que automaticamente uma coisa anormal ou que o paciente tem uma doença específica, mas que o paciente tem um percentil baixo. Que acontece? Se você tem toda a estrutura do cérebro, um percentil dentro 20, 30 ou mesmo 50, e tem só uma estrutura particular, como pode ser os hipocampos, abaixo do percentil 5, é uma coisa que não é muito comum. Então, tem que gerar uma suspeita de que alguma coisa está acontecendo. Pode ser, por exemplo, que o paciente tem este mexido e que a estrutura não pode ser corretamente medida. Pode ser, por isso nós sempre aconsejamos ao neurologista, ao radiologista, olhar bem a segmentação para ficar tranquilo, sobretudo se a qualidade da imagem foi afetada por alguma questão do movimento do paciente. Mas o mais comum é que alguma coisa está acontecendo. Então, aí o neurologista vai ter que combinar esta informação da volumetria com outras informações que para permitir ter um diagnóstico muito mais rápido. ¿Sí? Aqui, a informação também na primeira página é que o mesmo que mostrei arriba, aqui pode ver como este paciente, para a idade que tem, 60 anos, tem relativa preservação da substância branca, 60 já está um pouco aí perto do percentil 5, que é aqui a linha vermelha pontinha. Os hipocampos estão abaixo do percentil 5, mais perto do percentil 1, que é a linha vermelha completa. A outra coisa que está na primeira página é o radar plot, ou gráfico estrela, e os índices de simetria. O gráfico estrela permite ver de maneira muito sensível, ¿sí? Aqui a linha azul é o percentil 50, a linha vermelha é abaixo do percentil 5. Então, aqui, para este exemplo, este paciente, o que se pode ver é que os hipocampos estão perto do percentil 5 ou abaixo, a nível temporal também, e frontal e parietal não tanto. Assim que é uma coisa mais generalizada e com relativa preservação de occipital. O índice de assimetria é muito importante mesmo para a doença neurodegenerativa, como para a epilepsia, e aí onde se pode ver que o paciente geralmente está, aqui neste caso particular, está dentro do área normal. E a última parte da primeira página é para também ter uma vistazo rápido de qué es lo que está aconteciendo. Tem uma da volumetría subcortical y cortical, un render 3D del cerebro que permite rápidamente si hay alguna área particularmente afectada. Sí, siendo más aquí en detalle, para que es, por ejemplo, paciente con volumetría de hipocampo que tiene una disminución, va a marcar ahí, no algoritmo va a señalizar no render, va a señalizar no gráfico en la primera página y también va a tener ahí una tabla o volumen exacto de hipocampo, cuál es el percentil de ese volumen y cuál es el porcentaje del cerebro de ese hipocampo que tiene y que usted esperaría como una faixa normal. O mismo con volumetría, que tan importante es para la neurodegeneración. Después voy a mostrar unos ejemplos de esto. Aquí, obviamente, o anormal es que el ventrículo esté agrandado. Entonces, cuando el paciente está acima del percentil 95, acima del percentil 99, como este caso, ahí, obviamente, o algoritmo va a informar no laudo y va a señalar ahí en negrita para que sea más fácil para identificar. ¿Sí? A otra área de importancia, sobre todo en neurodegeneración y movimientos anormales, es el tronco encefálico, donde también el algoritmo va a identificar si tiene alguna alteración no volumen y va a señalizar de manera muy sencilla. ¿Sí? Tronco y cerebro son dos áreas que son muy importantes para estas doenças y que el algoritmo cuantifica de manera muy sencilla. ¿Sí? A última área también relacionada con movimientos anormales, pero también por ahí con la esclerosis múltiple, que voy a contar después, esas estructuras de ganglios basales o subcorticales también son segmentadas, señalizadas, cada una con un color diferente, y son mostradas aquí en las tablas para identificar más fácilmente.
Aqui um exemplo de o que eu falei do índice de assimetrias. Este paciente que a assimetria é bem marcada, mas aqui o algoritmo quantifica facilmente para que a gente não esqueça ou que preste mais atenção a esto, que o paciente tem uma assimetria no córtex frontal, porque está fora da faixa etária. Aqui se pode ver que estão todas as cortezas dentro da faixa da simetria, e aqui no caso de frontal tem uma simetria muito marcada. Então, isso o algoritmo señala rapidamente e avisa que o paciente tem uma disminuição do volume da corteza esquerda. Esse é o laudo de volumetria, que é o laudo que tem uma aplicação mais geral, tem muitos casos de neurodegeneração, mais outros que agora vou contar, mas nós fizemos um laudo específico para doenças desminizantes, porque, além de ter o desafio de quantificação da volumetria, que é muito importante, como eu já comentei no estudo de medição da atrofia e mudança de tratamento pelos neurologistas, também há uma necessidade muito importante de quantificação das lesões desminizantes. Então, o algoritmo faz o mesmo que a volumetria, vai segmentar todas as áreas do cérebro, com algumas mudanças, porque no caso da esclerose múltiple, pode ter muitas alterações no tom volumétrico, como são os buracos pretos ou algumas outras alterações que podem afetar a segmentação. Então, é o mesmo algoritmo com alguma adaptação, e esse mesmo algoritmo também foi treinado para a segmentação das lesões desminizantes e a classificação se tiver um relatório longitudinal. ¿Sí? Esto acontece para dois casos para a volumetria desminizante. Se o paciente tiver um estudo dentro do mesmo PAX, o algoritmo está preparado para se configura dessa maneira para poder pegar o estudo prévio, fazer uma corregistração e tentar identificar se a mudança da volume da área, se a mudança do volume de lesões é significativo ou não. O mesmo que laudo de volumetria, o laudo de doença desminizante tem 5 páginas, e na primeira página resume todos os achados de volumetria que eu já comentei, e agrega que o importante é a segmentação de lesões desminizantes. É um exemplo aqui de um paciente com uma carga de lesão bem baixa, 1,48 mililitros, você pode ver que tem algumas lesões, e este é um paciente que é outro extremo, que tem muitas lesões, uma carga de lesão muito alta, com acima de 44 mililitros. Sim. Isto que vê aqui, esta barra, é uma base normativa que nós temos de pacientes com esclerose múltiple. Então, temos uma forma de interpretar qual é uma carga baixa, mediana ou alta para o paciente. Tem a primeira página as mesmas gráficos com as áreas. Aqui, para a esclerose múltiple, se dá muita mais importância às áreas subcorticais, que é onde a atrofia da esclerose múltiple suele impactar muito mais. Então, os tálamos, essa área onde os pacientes de recente início têm perto do 30% dos pacientes já têm alguma atrofia do tálamo. Então, uma área que geralmente o radiologista não relata, não lauda, porque o paciente é esclerose múltiple, o paciente geralmente jovem, mulher de 30, 40 anos, é bem difícil observar essa atrofia e é muito difícil justificar colocar isso no laudo, mas agora, com a quantificação, fica muito mais fácil avisar ao neurologista o paciente tem alguma disminuição da área subcortical e que o neurologista possa utilizar essa informação. Sim? E um exemplo de um laudo longitudinal do paciente, como vai mudando o volume dos tálamos e como os tálamos estão bem abaixo do percentil, e isso é só um exemplo de um paciente que tem muita atrofia e que isso é uma informação muito relevante para o médico. Sim? Aqui outro exemplo do avaliação longitudinal. O algoritmo pegou o estudo prévio, fez uma segmentação das lesões,
pegou o estudo atual e, não sei se você chega a ver aqui pelo tamanho da tela, o algoritmo detectou ao menos uma lesão nova e señalou e gerou uma imagem nova como achado mais importante para que o radiologista olhe essa imagem e availe se concorda ou não com o algoritmo para incluir isso no relatório final para neurologista. Então, as duas ferramentas têm uma capacidade de fazer uma análise longitudinal, uma ferramenta só para volumetria, outra ferramenta volumetria e lesões desminimizantes. E agora vou mostrar alguns exemplos que eu vi aí no hospital. Eu trabalho no hospital da neurologia, onde utilizamos muito este tipo de ferramenta. As aplicações, como eu já falei, dependem muito do centro e do radiologista, mas uma forma bem comum de utilizar é os pacientes que estão, por idade, em maior risco de ter uma doença neurodegenerativa, ou aqueles que o neurologista indica, pacientes acima de 60, 105 anos, ou pacientes com suspeita de doenças neurodegenerativas, é a utilização mais comum para estes algoritmos. Em doenças neurodegenerativas é bem importante para fazer o diagnóstico diferencial, que a vezes é muito difícil. A hidrocefalia, a depressão normal é outra área de muita utilização para fazer de maneira quantitativa os cambios ou resposta do paciente a testes. Trauma cranioencefálico, esclerose múltiple, que eu já falei muito, epilepsia, bom, tem muitos transtornos psiquiátricos como área muito popular, tem muitas situações onde esta ferramenta pode ser utilizada. Para doenças neurodegenerativas é onde mais necessidade há. Por suerte, se bem tem alguma controvérsia, temos já novos tratamentos, temos possibilidade por primeira vez na história de gerar um impacto nos pacientes, então vai ser cada vez mais importante fazer um diagnóstico correto, se não falar do paciente tem uma doença neurodegenerativa, tem Alzheimer, não tem Alzheimer, agora vai ser cada vez mais importante isso, por questão de que se o paciente tem ou não tem, pode mudar a possibilidade de receber um tratamento. Então, estas demoras o diagnóstico de 3 anos deveriam ser cada vez mais curtas e a ressonância estrutural tem um lugar cada vez mais importante em a identificação temprana do paciente. Cada vez vai ser mais importante, sobretudo agora com tratamento, identificar o paciente, não quando já tem uma doença de Alzheimer, sino muito antes, quando ou está sintomático ou tem algum deterioro muito leve que permita ter um maior impacto do tratamento. Então, para isso, o diagnóstico agora foi mudando, sim, para esta classificação que permite utilizar como unos marcadores a neurodegeneração, que além de ser importante para conferir o diagnóstico, é muito mais importante para diferenciar a doença de Alzheimer de outras doenças que podem dar, obviamente, sintomas similares. Sim. Mas a quantificação da atrofia nesses pacientes tem muitas escalas que se utilizan na prática clínica, que levam tempo, que normalmente depende muito do observador e o tempo que tem o observador, e apenas 50% dos casos realmente podem ser olhados aí pelas escalas visualmente, e a concordância entre as escalas visuais geralmente não é boa. Assim, se você pone diferentes observadores, a concordância, a verdade que é muito ruim. Então, aqui um caso clínico, uma mulher de 50 anos que ela já vinha com uma queixa cognitiva de mais de 2 anos de evolução, que eu consultou e tinha uma ressonância do cérebro, que tinha um laudo normal, sem nenhum achado, mas ela continuava então com seus sintomas e consultou a nossa instituição. Aqui se pode ver, tem um volumétrico sem contraste da paciente, onde, com muito detalhe, se você quer lá dar, tem algumas questões aí já do volume, e esta reconstrução coronal. E o FLAIR Cube, que é essa outra
secuencia que nos utilizamos, ¿sí? También, sobre todo en lo que es denuncia de Sánchez, pero también tenemos aqui no protocolo cognitivo. E quando, além do análisis cualitativo, o que a inteligência artificial nos permitiu neste caso é rapidamente ver que o paciente não tinha um volume do cérebro normal, que sua substância gris cortical estava abaixo do percentil 5, que tinha alguma coisa aí dando volta, e que quando vai ao detalhe de o paciente tem uma atrofia parietal e temporal, que são as áreas que nós conhecemos como assinatura de Alzheimer. Então, a mulher tem uma queixa cognitiva que, por questão de não quantificar, demorou 2 anos o diagnóstico, até que ela pudo fazer uma ressonância. Aí a neurodegeneração já não deixou de ser uma opinião, foi um achado objetivo, e aí se fez um estudo muito mais profundo e o paciente eventualmente terminou com um diagnóstico de Alzheimer familiar provável e foi enrolada num estudo clínico. Então, essa é a importância do tratamento. Além de que quizás um tratamento não esteja disponível, dá a possibilidade de enrolar o paciente para um estudo clínico. Então, passamos de um relatório semi-quantitativo ou qualitativo a um relatório que, de maneira muito objetiva, fala o paciente tem um percentil abaixo dos 5% para a substância 60 cortical, o paciente tem corteza bilateral temporal ou parietal abaixo do percentil 1, e essas são coisas que você não pode ignorar. Outro exemplo, além do Alzheimer, a demência frontotemporal é uma doença pouco frequente, mas por impacto que tem nas vidas do paciente, importante a detecção e a detecção temprana. Obviamente, geralmente afeta os lobos frontal e temporal e, dependendo da área, tem diferentes sintomas. Aqui uma mulher de 57 anos que tinha começado há muito tempo, 51 anos, com algumas mudanças do comportamento. No momento foi estudada com uma tomografia que foi considerada normal. E finalmente, aos 54 anos, ela foi consultou um centro de referência, foi estudada corretamente com uma avaliação neurocognitiva, neuroimagem, e eventualmente o paciente desenvolveu com mutismo e o diagnóstico da demência frontotemporal. Aqui também se pode utilizar as escalas visuais como uma maneira que leva tempo e precisa muito treinamento para tentar identificar os pacientes e incluir isso no laudo. Mas a possibilidade que brinda a inteligência artificial e a volumetria automatizada é ter uma capacidade de maneira muito sencilla de dizer que esta paciente tem volume do cérebro abaixo do percentil 5, tem volume das áreas frontal, temporal, parietal abaixo do percentil 1, tem também uma afetação da corteza parietal inferior do precúneo e, de maneira muito sensível, quantitativa, fazer uma identificação que mostra as alterações aqui na paciente. Dentro do espectro da demência frontotemporal tem muitos componentes ou variantes. Tem variantes comportamentais, tem variantes da fase progressiva primária, onde o linguagem é principalmente afetado, ou tem variantes que afetam principalmente o equilíbrio, como a paralisia supranuclear progressiva, e algumas variantes que afetam também principalmente a questão motora, como síndrome córtico-basal. Este outro caso, um caso de uma mulher que começou com 2 anos, mais ou menos, que começou a ter um mutismo progressivo, falava muito menos do que ela falava inicialmente, mas o resto das atividades ela fazia sem nenhum problema. Fiz uma avaliação neurocognitiva, onde efetivamente tinha um perfil de afasia, e como parte do estudo, do protocolo de estudo, foi feita uma ressonância do cérebro, e aqui o que pode ver, que é interessante, o que eu conversei anteriormente, como ajuda no diagnóstico diferencial, é que as áreas mais importantes para a fase progressiva primária
están bien afectadas aqui, que é o que se pode ver aqui. A mulher tinha uma assimetria bem significativa, um compromisso sobretudo temporal, como pode ver aqui, com relativa preservação das outras áreas, e uma assimetria bem marcada por questão da atrofia que o paciente tinha do lado esquerdo. Então, aqui pode ver, tinha uma assimetria também dos hipocampos, porque o hipocampo esquerdo estava bem diminuído, a corteza temporal esquerda, corteza geral estava abaixo do percentil 5, mas as áreas que estavam principalmente afetadas eram do lado esquerdo. Outro exemplo, dentro do espectro da demência frontotemporal, um paciente com paralisia supranuclear progressiva, que começou principalmente como apatia ou transtorno de la habilidad emocional, y progresivamente uma afectação também da fluência do diálogo, chegando a mutismo. Mas, além de ter esse compromisso do linguagem, também com muito compromisso para o equilíbrio e ter uma marcha normal. Aqui, para esta doença, se han identificados muitos signos, o signo da Glória Matutina, signo de Mickey Mouse, símbolo de colibrí ou passarinho, mas todos eles dependem, são muito pouco frequentes, então pode ser que o paciente não tenha esse signo e o paciente tenha o diagnóstico, e o que a volumetria oferece é de uma maneira muito mais quantitativa, mostrar que o paciente tem uma diminuição das áreas do cérebro, frontal, parietal e temporal, sim, de maneira bem significativa e extendidas, e também tem uma afectação do tronco encefálico. Então, já não depende de olhar um signo, senão o paciente tem uma diminuição do tronco encefálico, está abaixo do percentil 1, tem uma afectação das áreas relevantes para a demência frontotemporal. Então, isso dá já um signo de qual é o diagnóstico do paciente. E, por último, dentro desta do espectro da demência frontotemporal, o síndrome córtico-basal é um síndrome que afeta muito mais o movimento. Geralmente podem consultar para a clínica do Parkinson. E aqui uma mulher que também começou como um compromisso cognitivo, mas tinha muitas dificuldades para utilizar suas mãos e para fazer as tarefas habituais. Na ressonância do protocolo cognitivo, o que se pode ver é que é um caso já mais avançado, mas se pode ver uma atrofia que afeta significativamente algumas áreas particulares, como pode ser corte frontal, temporal e parietal direito, que era o que mais estava afetado aqui na mulher. Geralmente, o síndrome córtico-basal depois termina tendo uma atrofia mais generalizada. Os últimos exemplos, a hidrocefalia de pressão normal é um diagnóstico muito comum, que tem que também, a vezes, ter um diagnóstico diferencial com doença de Alzheimer ou outras doenças neurodegenerativas. Aqui um paciente com uma triada clássica, dificuldades para caminhar com passo curto, incontinência urinária e algumas mudanças no comportamento. E aqui o importante é que para o paciente você pode tomar alguns ângulos, ver se tem uma dilatação do ventrículo, e aqui de maneira muito sencilla pode ver que o ventrículo está acima do percentil 99, que tem alguns achados de atrofia, mas as áreas que são clave aí na demência de Alzheimer estão respeitadas, então isso aleja um pouco o diagnóstico da doença de Alzheimer, e de maneira objetiva pode ter o paciente tem muito mais dilatação ventricular que atrofia em outras áreas. Então, não é uma dilatação secundária à atrofia, sino uma dilatação um pouco mais primária, e isso também depois permite, uma vez que o paciente faz o procedimento de derivação ventriculoperitoneal, ter um monitoreo da volume dos ventrículos. Então, muda de muita quantificação subjetiva para uma quantificação objetiva de volume dos ventrículos. Então, para finalizar, algumas outras doenças, não todas neurodegeneração, também temos muito de inflamação, e pessoas mais jovens, a encefalite Ramussen é uma
doença inflamatória diferente aí da esclerose múltiple, que geralmente afecta uma área particular ou esquerda ou direita do cérebro e geralmente gera muita confusão no diagnóstico. Sí, este é o caso da mulher, precisamente, jovem de 21 anos, que teve um episódio da convulsão, que foi realizado estudos aí que foram laudados como normais, então foi interpretado como uma questão mais emocional, mas quando consulta para uma segunda opinião aí no nosso hospital, a ressonância com protocolo da epilepsia mostrava que tinha uma atrofia aí na corteza frontal, que essa atrofia estava aí limitada na área esquerda, como pode ver aqui. Então, isso, depois o paciente foi para análise de líquor, etc., e foi também confirmado seu diagnóstico. A epilepsia é outra área muito importante, já seja para entender a refractariedade ou elegir o que o tratamento precisa, ou seja, para ver ou ter como essa informação para tomar alguma decisão aí da cirurgia. E aqui um paciente com uma esclerose mesial temporal, onde se pode olhar detenidamente aí no protocolo dos hipocampos, dos cortes coronais, mas de maneira muito sencilla, como a quantificação da volumetria da inteligência artificial. Já sabe que os volumes dos hipocampos estão abaixo do por 105 e que o paciente também tem algumas outras áreas que impressionam estar afetadas. Então, isso também é um suporte muito importante para especialista em epilepsia, assim como para cirurgião que tem que decidir qual é o tratamento do paciente. Então, a utilização da inteligência artificial é uma tecnologia que permite, de maneira muito rápida ou sencilla, quantificar volume e lesões que até agora não podia ser feito. Então, isso tem um impacto muito grande que nós quantificamos e outros pesquisadores quantificaram como impacto nas decisões dos neurologistas. Tem cada vez mais aplicações. Eu mencionei as que eu conozco, mas todo o tempo estou aí conversando com gente, com neurologistas que tem novas utilizações da ferramenta, ou psiquiatria é outra área, por exemplo, que eu não sou psiquiatra, então não tenho tanta exposição, mas que muitos colegas aí me referiram como utilizam isso para diferenciar algumas doenças que têm um compromisso mais orgânico que pode ser funcional. E que a inteligência artificial é uma ferramenta de suporte para radiologista, de suporte para neurologista, mas não substitui nosso trabalho, não nosso senso médico, mas é um complemento muito importante. Nós temos agora cada vez mais ferramentas mais complexas que nos permitem fazer um melhor trabalho e dar um melhor diagnóstico a nossos pacientes. Então, é importante sempre uma boa utilização deste tipo de ferramentas. Así que eu queria agradecer muito e aqui damos por finalizado a nossa apresentação.